Quem dera um recorde falasse mais do que o que a gente pudesse dizer no teste ocular, né? A real é essa. E é por isso que pro episódio 37 do Peds e Regatas Podcast, eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Merencio, a gente resolveu fazer um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer com o nosso repasso da temporada da NFL que está acontecendo nesse exato momento enquanto você me escuta. A gente resolveu dividir a liga entre os times que são candidatos ao título de fato e aqueles que são só fogo de palha. E bem, de adiantamento aqui, eu já te peço desculpas se a gente citou o teu time como fogo de palha. A gente tá sendo só sincero e a gente tá sendo só muito fiel ao nosso teste ocular, vai. Então, se você quer saber se seu time tá numa lista ou na outra, você sabe o que você tem que fazer, né? Você tem que esticar essas pernas, ajeitar esse fone de ouvido, que tá começando mais um Peds e Regatas Podcast. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Com vocês, como sempre, eu sou o Flávio Merencio. E eu sou Otávio Ribeiro. E hoje a gente vai trazer para vocês uma análise muito boa que a gente já consegue ter dos nossos, à medida que a gente chega aqui mais do meio da metade da temporada da NFL. A gente vai falar de NFL para vocês. Vai chegando próximo da 11ª hora, como os gringos falam lá, né, Flavinho? A parada vai ficando... Agora é a hora que o filho chora e mãe não vê, né, irmão? A gente já consegue ver coisas muito claras para vocês, então hoje a gente vai botar aqui a mão na bola de cristal e vai falar para vocês quem que são os times que são contenders ou pretenders do Peds e Regatas aqui. Vai ser quem é uma ameaça ao título ou quem é só fogo de palha. Então a gente vai chegar a falar algumas verdades aqui para vocês, doa a quem doer. Mas antes, a gente não pode começar o episódio da forma como a gente sempre começa, com a sessão Enzo de abraços efusivos. Tavinho, algum do seu lado? Com toda certeza, Flavinho. Esse abraço aqui, Flavinho, vai ser uma coisa mais caseira, tá, Flavinho? Passadas aí 2 semanas aí, acho que tá todo mundo sobreviveu aí, mas rolou aí, Flavinho. Me correu aí a boca pequena aí que rolou o churrasped, Flavinho. Rolou o churrasped aí, entre o staff Peds e Regatas aí, a galera que compõe essa família aí, mais unida talvez do que a família escolar em 2002, Flavinho. Então aí um forte abraço à equipe do Peds e Regatas como um todo. Esse churrasco aí que quebrou a Tijuca no último dia 13 de novembro. 13 confirma. Que qualidade, que qualidade. Então, um grande abraço aí pra Aninha, pro Giovanni, pro Mike Zito. Toda a equipe do Peds que faz isso aqui acontecer. Pra você também, também. Então vamos lá. E pouco a gente sabe que foi a primeira vez que eu e você, presencialmente, a gente pôde estar num evento reunido ali e tal. É verdade. Então foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Que privilégio meu irmão, de verdade. Ó. Palmas diplomáticas aqui, pena que a gente ainda não está em vídeo. Ainda, Flavinho. Em breve. Mas vamos lá, vamos falar de NFL, vamos direto para o conteúdo que a galera gosta. Eu quero saber de você, Tavinho. Eu quero a lista dos times, aquela nata, aquela seleta listinha de times que vão estar e que podem estar em posição para ganhar um Super Bowl. Então eu quero só aquele corte seleto da sua análise dos melhores times da liga. Quem que vai estar vivo lá na frente? Quem tem possibilidade de estar vivo? Olha, Flavinho, cara, primeiro de tudo, chegar aqui nessa reta final aí de temporada regular e pensar que o Packers acabou, né, de meter um shutout. Aí aqui, fica aí a dica aí pra você que escuta a gente pensar em que dia que a gente tá gravando isso. No Seattle Seahawks e ver o quanto que essa defesa tá jogando, Flavinho. Me faz quase esquecer das imbecilidades que Aaron Rodgers proferiu aí nessa última semana aí, 10 que ficou de fora por conta da Covid, né, meu amigo? Mas o ponto é o seguinte, meu amigo, não tem condição não, cara. A gente sabe, quando você tem um MVP, tudo fica, quando você tem um cara naquele nível, tudo fica mais fácil, é bem verdade. E aí a gente sabia que o Packers estava tentando
de levinho fazer aquelas pazes com o A-Rod. Então, assim, para todo mundo que saiu, para todo mundo que recebeu uma proposta aí ridícula do front office do Packers, os caras pelo menos fingiram que estão interessados no Aaron Rodgers, em manter o Aaron Rodgers felizes e foram atrás do Randall Cobb. Então, assim, pelo menos a predisposição, né? A gente teve que dar aí a gente teve que presumir aí a predisposição da diretoria com esse move. Mas eu vou te dizer uma coisa, Flavinho. O que mais me chamou a atenção, tá? É o nosso amigo aí, Devondre Campbell, o inside linebacker, que tá jogando um baile completo, Flavinho. Primeiro que o cara é 100% durável. O cara jogou mais... Peraí, eu vou trazer aqui o stat completo para ti, mas só para você ter uma ideia. Para todo mundo que imaginou que no finalzinho da temporada passada, que Chris Barnes ia assumir a posição ali no centro da defesa do Packers, que talvez o Jalen Smith, quando ele assinou, depois de ter sido dispensado pelo Dallas Cowboys, ele ia ser o nome ali a chamar a atenção? Não, é Devondre Campbell que tá aí chutando traseiras, inclusive Devondre Campbell, que foi do teu Atlanta Falcons, né, Flavinho? Você saudades. Aí... Muitas saudades, Flavinho? Saudades. Era muito resistente e sempre vinha pro jogo. Exatamente. Para você ter uma ideia, Flavinho, a gente tá falando aqui de 696 snaps defensivos. O cara é um Iron Man. E aí, Flavinho, você tem a defesa jogando um baile completo, você tem ali a secundária, uma mistura de jovens com veteranos ali, você tem Kevin King voltando ao alto nível, você tem ali os Stokes fazendo um belo trabalho ali, você tem Adrian Amos ali chamando ali a responsabilidade ali naquele deep field. E aí, Flavinho, eu vou te dizer uma coisa, cara. Quando você ainda soma isso à sincronicidade de Aaron Rodgers e Davante Adams, meu amigo, não tem como você não dizer que esses caras não são contenders, não tem como você não admitir para mim que eles são candidatíssimos ao título. Ou você vai dizer que não, Flavinho? Eles também estão na minha lista, justamente por muitas das razões que você falou. Mas a mais importante delas é o antivacina que arremessa a bola na posição de quarterback, que se chama Aaron Rodgers. O cara tá jogando o fino, ele é muito bom no que ele faz, isso é verdade. As asneiras que ele fala fora de campo à parte, ele joga muito. E, cara, para complementar, para não chover no molhado com relação ao que você falou, porque a defesa do Packers está jogando um bolão mesmo, o Packers tem um running back que é discutivelmente top 5, que é o Aaron Jones, mas tem talvez o melhor substituto de running back da liga no A.J. Dillon, que muitas pessoas dizem que pode ser melhor que o Aaron Jones, uma vez que Aaron Jones vá para outro lugar, ou pendure as chuteiras, o que quer que seja. Então ele já está na substituição do Aaron Jones, quando o Aaron Jones não pode jogar por uma razão ou outra, mas ele cada vez mais tem se envolvido, e o Aaron Jones, o Aaron Rodgers, inclusive, elogiou a performance do A.J. Dillon no jogo de passe. Então, com certeza é um jogador aí que vai ser um diferencial e que dá aí para esse Packers cada vez mais profundidade de elenco. Flavinho, só pra gente fechar aqui sobre essa defesa, os caras enfrentaram aí uma sequência de Kyler Murray, Patrick Mahomes e Russell Wilson. E os caras combinados completaram 62 de 110 passes, então aí a gente tá falando de uma média de 56,3% para só 601 jardas, um touchdown apenas e 4 interceptações. Isso daí, como o nosso amigo Phil Yates aí trouxe aí pra gente no Twitter, isso aí é defesa de time campeão. E sem contar que eles ganharam do talvez o melhor time da liga dentro da casa dos caras. Então, assim... Tá bom pra você, o que mais? Beleza, então vamos pro seu segundo time daí. Até agora estamos iguais, nas duas listas tá igual. Não, então, peraí. Eu quero o seu, quero o seu. Eu quero saber se tem algum teu aqui que tá na minha lista. Me dá o seu segundo aí, que depois eu trago o terceiro. Vamos intercalar isso daí, que não quero essa desonestidade, não. Quero ver tu se comprometendo, hein? Aqui a gente não tem problema com isso, não. Já vou dizendo que os meus últimos,
eles são mais polêmicos. Mas eu deixei eles para depois. Eu vou de Los Angeles Rams. Que é um time que tá completamente all-in. Tem um técnico que eu respeito. Tem um time que claramente não se importa para draft picks. Os caras estão dando escolha de draft para quem quiser. Trouxeram aí, só no último mês, Von Miller e agora Odell Beckham Jr. para um ataque que já é poderoso e que já tem Cooper Kupp, que está jogando fino, e Robert Woods, que também está projetando mais uma temporada de 1.000 jardas. Além disso, a linha ofensiva é muito boa e o time, de forma geral, ele tem uma personalidade muito boa. O que me preocupa com o Rams? O Rams, ele oscila. Então, tem jogos em que você vê o carrinho e você parece uma Ferrari. E tem jogos que os caras entram com uma intensidade muito baixa. Não sei se é salto alto, mas no fim das contas, isso tudo vai cair nos ombros de Sean McVay e Matthew Stafford. Porque o Matthew Stafford foi trazido a peso de ouro e em troca do Jared Goff para poder fazer com que para levar esse time, para abrir o playbook, levar esse time a um outro patamar. Então, se não funcionar, por desorganização ou por intensidade do time, esse time talvez agora seja o mais talentoso da liga, em termos de 1-53. Agora está na hora deles pararem um pouquinho de falar e jogarem, porque não dá para oscilar igual eles oscilaram no jogo contra o San Francisco 49ers, que não está conseguindo ganhar de ninguém. Então, assim, Los Angeles Rams é o segundo time da minha lista. Tá na sua? Não tá na minha, Flavinho, eu vou te ser sincero, tá? Você falou aí do Rams, eu fiquei com vontade aqui de riscar um nome da minha lista dos fogos de palha aqui pra botar esse Rams. Eu não vou mentir pra você, tá? Porque eu vou te ser sincero, Flavinho, eu não vou ser hater suficiente pra chegar e dizer pra ti que eu sinto vibes de Eagles Dream Team de 2010 nesse Rams aí. Eu não vou fazer um negócio desse, pelo amor de Deus. Porém, fico bem tentado, tá? Mas eu sinto esse time do Rams como... Eu tô tentando pensar aqui numa comparação, mas é o protótipo do time que segue bem numa regular, apesar de ainda estar aí bem atrás ainda do Cardinals aí na briga aí pelo topo da NFC West. Mas eu vou dizer uma coisa pra ti, Flavinho. Eu não consigo pensar, não consigo acreditar que o Matthew Stafford não tenha dominado, por exemplo, um jogo como esse jogo contra o San Francisco 49ers. É impressionante que, de fato, o Shanahan tem o número do McVay. Mas eu vou te dizer uma coisa, cara. Talvez a gente esteja vendo aí um certo problema, tá? Com o OBJ em LA. Porque, no final das contas, ele vai precisar ser acionado como a segunda arma desse ataque aéreo, tá, cara? Eu vou ser muito sincero contigo, ainda mais agora que eles perderam o Robert Woods pro ACL aí num treino na sexta-feira. Então, assim, achei já complicado também, Flavinho. Uma coisa que antes do Robert Woods perder o restante da temporada, ele não tinha ficado nem um pouco agradado com a notícia que ele tinha lido de que o OBJ ia comandar aí uma porcentagem aí dos lançamentos do Stafford maior do que as dele. Então, assim, eu sempre fico com dúvidas se você tá trazendo aí o jogador ou se você tá trazendo o problema que ele traz, tá? Então, assim, o OBJ... Não sei se é lá aquelas coisas. Sobre o Von Miller, sei lá, Flavinho, você acha realmente que era o que faltava para esse time aí do Rams? Era mais pass rush? Porque eu sinto que falta mais uma presença firme ali na meiuca, naquele linebacker ali central, que o Rams, inclusive, tá rotacionando aí desde a saída do Micah Kiser aí, de toda semana, desde a semana 2, isso aí é uma média aí, toda semana você vê rotacionando o linebacker com o maior número de snaps aí, e os caras estão dando agora a chance, nessa altura da temporada, pro Ernest Jones. Então, assim, tenho minhas dúvidas, cara. Pra mim, são fogo de palha. Boa.
Beleza, então temos um aí que tá na minha lista que não tá na tua. De sua vez agora. Cara, me dói muito no coração falar isso, Flavinho. A gente tá falando de ameaça ao título, só pra lembrar o nosso ouvinte. Exato, cara. Mil perdões, mãe. Mil perdões, você me criou melhor do que isso, mas eu vou ter que trazer aqui o Dallas Cowboys, o time da América, Flavinho. Sim. Pela madrugada, Flavinho. Que inferno, Flavinho. Eu queria muito chegar aqui e falar do meu Eagles, mas não dá, cara. É impressionante como, para mim, as coisas estão muito bem estabelecidas para o time do Mike McCarthy. E, para mim, o time vai até onde McCarthy permitir, tá? Eu acho que essa aí talvez seja a chave do segredo. Mas o ataque ia ser um dos melhores da liga, ninguém tinha dúvidas disso. Mas eu vou dizer uma coisa para você, tá? Talvez uma daquelas frases precipitadas no nosso podcast de reações prematuras da temporada, Zeke Elliott tá tendo uma ressurgência, né? Não tá me parecendo, Flavinho, aqui um TJ Yeldon com um contrato gordo, né? É verdade. Esse acho que talvez seja um pouco precipitado, porque ele tem muito talento, muito novo ainda, né? Mas estava aparecendo sim no início da temporada. Pois é, cara. E assim, aí a gente tá vendo que o deck voltou super bem de lesão. Eu realmente confio nesse time, cara. Primeiro que, de fato, a divisão para mim tá mais do que acertada no caminho de Dallas, tá, Flávio? Mas o que me chama a atenção é que a gente não tinha muita certeza sobre a defesa. E aí eu vou ter que puxar a sardinha aqui pro meu menino Micah Parsons, que tá alinhando de tudo quanto é lugar naquela defesa, desde o linebacker até ali como edge rusher, né, como defensive end. E, cara, é impressionante como quando você tem jogadores que fazem jogadas de impacto, como a qualidade da tua defesa sobe, né, meu amigo? Isso sem falar aqui eu não vou nem comentar, porque ele interceptou meu comentário aqui. É claro que eu tô falando do Trayvon Diggs, né, meu irmão? Porque pela madrugada, a gente tá falando em 8 interceptações até agora, em 10 jogos. Então, assim, isso aqui são números de All-Pro demais, irmão. A defesa te surpreende? Pra você é um motivo deles também estarem aí no. Tá na tua lista, na realidade, de desafiantes ao título, postulantes ao título? Está na minha lista, Opa! sim. Bingo! Sim, com certeza. Sempre que você tem esse ataque, e esse ataque do Cowboys, ele é um ataque que, cara, tem tudo para ser histórico aí, muito por causa do nosso querido Dak Prescott. Para mim, ele é a maior razão. A emergência aí de CeeDee Lamb também. Esse grupo de recebedores eu adoro do Cowboys, é a maior força do time, não é mais o Zeke Elliott, então o ataque não ser mais Zeke Elliott, centrado em Zeke Elliott, para mim a melhor coisa e é o que postula eles ao título, porque você sempre precisa ter uma especialidade, uma maior ameaça. Mas com certeza agora finalmente o Cowboys tem uma defesa que consegue manter eles no jogo. Apesar de eu ainda achar que tem alguns pontos que poderiam ser melhorados, o principal deles, né, é que o Trayvon Diggs está indo bem, mas há um estudo de que ele arrisca muito. E isso para poder tentar pegar as interceptações. E isso em um jogo complicado, em um jogo acirrado, parelho, pode essa hiperagressividade pode prejudicar o Cowboys. Alô, mas de toda forma, pois é. Então eu acho que eles estão na corrida pelo título, faz total sentido para mim. Estão na minha lista. Bora. Vou pro próximo time aqui pra gente poder acelerar, que não poderia deixar de falar, que é o time que tem o Golden Boy, que é o nosso querido Tampa Bay Brady's. Tampa Bay Buccaneers. Até quando, Flávio? Não sei, o cara tem 95 anos, enquanto ele conseguir arremessar uma bola, o time dele tá mandando bem. Tava mandando melhor na meiuca ali antes da semana 9. Agora não tão bem assim, mas ainda com recorde respeitável. E enquanto o Tom Brady estiver na posição de quarterback, esse time tem que estar na lista de postulantes ao título. E é isso, não preciso nem falar mais nada. Flávio, bingo, óbvio que também tá aqui.
indigesto, sepulcral, eu não aguento mais. Até quando a gente vai ver isso? 95 anos. Eu tava ouvindo, Flavinho, só bem breve aqui, o Bill Simmons falar super amargo, sabe? Comemorar a derrota do Bucks pro Washington Football Team, dizendo que parecia que o Brady era humano mesmo, parecendo um cara de 44 anos, questionando, pô, será que ele vai sempre precisar ter um ataque fenomenal? Será que realmente foi a falta do Gronkowski? Mano, não importa. Flavinho, o homem continua jogando o fino da bola, a defesa é o que dita até onde vai esse Tampa Bay Buccaneers, que não tá engrenada como a do ano passado. Se a gente começou aqui falando do Packers, que tá com uma defesa em nível de título, em nível de campeonato, a gente não sente isso com essa defesa do Bucks. Então a gente sabe que o Gold tá ali, fazendo coisas de Gold, mas a defesa é o que me preocupa, mas não tem como ir contra um homem, né, Flavinho? Tá na minha lista também, bingo. E eu posso dar meu último nome aqui da lista de postulantes ao título, meu irmão? Fica à vontade. Já que a gente falou do homem, vamos falar do outro 50% do pacto com o Demo? Vamos falar aqui então de New England Patriots, meu amigo. Ih, caraca. Tô te falando. Tá aí, não tava esperando. Eu tô te falando. Lá. Tô animado pra essa. Ai, cara, que saco, mano. Bem, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem certeza se essa defesa do Patriots não é talvez a melhor da liga? Porque olha só, eu vou te ser muito sincero, tá, cara? É o hard-nosed football, sabe? Que o Belichick prega há tantos e tantos anos, sabe? É realmente a defesa que não é o famoso cede, mas o barraco não cai, sabe? A palafita tá ali, se segurando ainda. E, mano, é impressionante em todos os níveis dessa defesa. O balança mais não cai ali no centro do Rio de Janeiro, pra quem conhece, é um prédio. Perfeito, perfeito. Prédio, inclusive, muito conhecido por salas comerciais, né? Que não vem ao caso aqui a gente destacar. Não. Mas o ponto é o seguinte, Flavinho. Não tem condição de pensar que esse time aí do Patriots talvez, né, todos esses anos aí dessa run aí eterna, essa run aí que tá beirando aí o San Antonio Spurs aí, fazendo uma correlação aqui com a NBA, os 22 anos aí que a gente aturou os Spurs ali no topo, é impressionante como em cada nível da defesa você tem um playmaker. Você tem ali na linha defensiva o Barmore cada vez mais aclimatado ao nível da NFL. Você tem o Matt Judon pressionando o quarterback em quase todas as jogadas que ele chega ali no backfield. Você tem ali cara, pelo amor de Deus, até quando a gente vai ver o Donta Hightower comandando ali o centro daquela defesa do Patriots? Não é possível. E o mais bizarro de tudo, Flavinho, que eu fico chocado, é que o tio Bill e agora, né, o de fato filho dele, né, comandando ali o corpo de linebackers, os caras rotacionam todo mundo, não tem nenhum linebacker que joga mais de 41 snaps. Então como é que ele consegue essa consistência dos mesmos caras há tantos anos? E aí você tem ali naquela secundária ainda o J.C. Jackson, que tá ali só atrás do Trayvon Diggs. Flávio, essa defesa é muito forte. O Bill Belichick sabe o caminho das pedras. Esse homem tá no pacto aí, é outro 50% do pacto. Eu não me espantaria de ver esses sataníferos aí no Super Bowl, irmão. É a mesma coisa. A gente estava falando, né? A gente estava falando no passado, né? É muito difícil você não apreciar a grandeza. Deve ser muito ruim você querer odiar a grandeza dos caras. Cara, aprecie enquanto você está vendo e acredite nos seus olhos e não vira o olho, porque igual o Bill Belichick, igual o Tom Brady, talvez a gente não veja na nossa vida o nível de grandeza e dominação nesse sentido. Então não interessa quantas pessoas eles perdem, eles voltam, eles sempre vão ter um pass rush dominante, com uma pessoa como destaque da defesa ou como a soma das partes. Eles são o maior camaleão da liga, eles são maiores destruidores de quarterbacks calouros. Eles não estão na minha lista de ameaças ao título, porque eu acho que o quarterback deles não está desenvolvido para isso, e eu não acredito que o Mac Jones seja esse cara nesse momento,
tá? Ninguém nunca achava que Tom Brady também fosse ser, né? Mas eu não acredito que o Mac Jones seja esse cara nesse momento, apesar dele já ser muito mais do que muitas pessoas projetaram que ele fosse. Para mim, ele atingiu algo perto de 80% do teto dele, em termos de potencial, sacou? Porque ele tá jogando como um veterano. E isso é ótimo, isso também tem mérito do Bill Belichick. Não acho que eles têm as peças para ganhar nas skill positions, como o wide receiver, como tight end, apesar dos tight ends deles eu gostar um pouco, são sólidos, mas não são Gronk. Gosto do grupo de running backs, como eu já falei, e a defesa é muito boa. Mas para mim, não chega ao título. Pois é, cara, se você reparar, eu fui malandro que sou, eu não mencionei que o ataque, né? Se eu fui sincero e falei aqui contigo, né, que o que me deixava aí com o pé atrás com relação ao Bucks era a defesa, o que me deixa atrás com relação ao Patriots justamente é o ataque. Você trouxe muitíssimo bem, Flavinho. Jacoby Myers, N'Keal Harry, Nelson Agholor, Kendrick Bourne, não é o corpo de recebedores dos sonhos, né? Como você disse, o que salva aí esse ataque aéreo talvez seja realmente esse corpo aí de tight ends com Hunter Henry e o Jonnu Smith. Agora, uma coisa é fato, tá, Flavinho? Os caras se curtem, tá? Porque quando o Jacoby Myers, que nunca tinha pego um touchdown na carreira dele, quando ele finalmente pegou, o time inteiro foi comemorar com o cara. Então, assim, a sincronia tá lá. E isso me preocupa. Muito que bem. Eu ainda tenho times contenders. Eu tenho times contenders aqui ainda. Quem que é? Desembuche. A gente não vai falar de Arizona Cardinals como ameaça ao título. Não na minha guarda, tá? Não enquanto eu estiver trabalhando aqui, meu querido. Então, assim, não sob a égide de Flavinho. A Arizona Cardinals, é necessário colocar respeito no nome do Arizona Cardinals. A maior das razões se chama Kyler Murray, porque ele é muito dinâmico e ele é algo muito diferenciado. Talvez só tenha um outro quarterback que tenha o nível de potencial atlético que ele tem jogando na liga hoje. E eu vou falar dele já já, mas se chama Kyler Murray e da conexão que o Cliff Kingsbury demonstra com ele, que vem desde o college, demonstra uma decisão acertada aí da gestão do Arizona Cardinals, e é um cara que tem todo o potencial do mundo para fazer jogadas fora do ensaio, fora do compasso, que é algo que o Aaron Rodgers faz o tempo todo, e olha há quanto tempo o Aaron Rodgers faz sucesso na liga. Ele é esse nível de jogador, ele é esse nível de atleta, ele é 0.1.1.1 de atleta na posição que já existiu na história, e além disso eles têm uma defesa muito boa, as skill positions, diferentemente do New England Patriots, são absurdas para o Cardinals. Gosto bastante. Estão sofrendo um pouquinho com lesões, Covid, por aí vai, mas é um time que tem todas as chances de chegar ao Super Bowl. Olha, Flavinho, eu vou te ser muito sincero, tá? Ainda bem que você trouxe o Rams, inclusive queria te agradecer aqui, tá? Eu queria te agradecer de coração, porque quando você trouxe o Rams aqui, eu tirei automaticamente da minha lista o Arizona Cardinals como pretenders. Eu não quero dizer que os caras são pretenders, porque eu acho que você tocou no ponto fundamental aí. As lesões me preocupam demais aí. A gente tá vendo que o Kyler tá batalhando aí com um probleminha aí no tornozelo, tá sentindo incômodo desde a semana 8. Então, Flavinho, assim, já ficou de fora da semana 9, da semana 10, e o Cliff Kingsbury foi bem certo, falou assim, olha, talvez ele não jogue a semana 11, semana 12 vem o bye, talvez os caras queiram realmente poupar, porque se você for se recordar, no final da temporada passada, esse foi o mesmo problema que o Cardinals teve. Lesão com problemas de menores, né, lesões menores com o Kyler, que acabaram cimentando aí a temporada do Cardinals. Mas eu vou te ser sincero, o meu único ponto com o Cardinals é justamente esse. É o Kyler Murray, que não tá saudável, o DeAndre Hopkins, que também desde a semana 7 tá com um probleminha aí no quadril, tá? Depois apareceu aí com um probleminha aí nas costas. Então, assim, perderam o J.J. Watts pro restante da temporada, estão aí com o Chase Edmonds também no IR.
Eu não sei não, cara. Pra mim, as lesões são um fator limitador aí desse Cardinals e me preocupa. Por isso que eles não entraram na minha lista dos desafiantes ao título, meu irmão. Muito que bem. Eu tenho mais 2. Contender? Na lista de ameaça ao título, eu tenho mais 2. Bora! São 2 times Manda bala. por razões muito parecidas que eu não consegui riscar da minha lista. Quem são? De maneira alguma. E é importante dizer isso, por quê? Porque eles estão, os dois, nesse momento, né, da gravação, estão como líderes das suas divisões. São divisões muito disputadas e divisões que quase todos os times estão vivos. Mas a razão é muito simples, a razão diferenciadora é muito simples. Pela posição de quarterback. E também pela qualidade técnica, pela qualidade dos técnicos, mas pela qualidade técnica dos times. O primeiro deles é o Kansas City Chiefs, e o nome do cara se chama Patrick Mahomes. Aparentemente, saiu aí desse marasmo que ele estava, aparentemente saiu aí dessa crise de mal olhado, mal agouro que estava, e voltou a jogar como Patrick Mahomes. E eu tenho muito respeito pelo Andy Reid. Então, enquanto o Andy Reid estiver junto com o Patrick Mahomes, Tyreek Hill, apesar de eu odiar ele como pessoa, está jogando nesse nível, tem armas como Kelsey, como Hardman, que precisa jogar mais, inclusive. Eu acho que esse time não tem como. Eu não tenho como, enquanto o Patrick Mahomes estiver vivo e arremessando bolas e o time tiver como líder da conferência, eu não consigo tirar o time como um contender do Super Bowl. E vou dizer para vocês que é o seguinte, que eu já falei mal dessa defesa aqui, a defesa deles agora finalmente está meio de tabela. Então, a defesa estando como meio de tabela, isso para o Chiefs já significa que eles não precisam fazer 50 pontos para ganhar o jogo, eles podem fazer só 40, e isso eles fazem. Entendeu? Pois é, cara, é o que você falou, no episódio 35 aqui do Pets e Regatas, dá uma olhadinha aqui no vídeo se você ainda não viu, dá um play lá, porque a gente fala justamente da situação do Chiefs, a gente dá um enfoque aí, a gente se questionou, né? O que tá acontecendo com o Mahomes e é aquilo, né, Flavinho? De lá pra cá, meu irmão, a gente só precisa de um jogo pra se lembrar o porquê que o Chiefs não pode sair dessa lista, né, cara? Não tava na minha lista, mas não tem como não ficar no final das contas, porque é claro que quando o cara te lembra com 5 touchdowns e 406 jardas, você se lembra porquê que o Chiefs sempre vai ser um time a se preocupar, né, irmão? Tá coberto de razão. Com certeza. Por último, é um time meio dark horse, é um time meio azarão, mas eu adoro esse time porque esse time já me surpreendeu várias vezes. Atlanta Falcons, total. Mas, brincadeiras à parte, Baltimore Ravens. Baltimore Ravens por quê? John Harbaugh não cansa de me surpreender pelo trabalho de coaching que ele fez esse ano, está fazendo esse ano. Trabalho de possivelmente Coach of the Year se não existisse Mike Vrabel, tá? Do Tennessee Titans. Mas ninguém fez mais com menos no início da temporada quanto John Harbaugh. Mas a razão pela qual eu não consigo tirar o Ravens dessa lista é por Lamar Jackson. A evolução de Lamar Jackson, para quem viu ele desde o início da carreira, Lamar Jackson aprendeu a ganhar jogos apertados. Ele já fez isso várias e várias e várias vezes. E eu falei que o Kyler Murray tem uma habilidade atlética invejável e talvez incomparável na liga na posição de quarterback. Talvez somente Lamar Jackson consiga fazer alguma das coisas que Kyler Murray faz e faz outras que o Kyler também não faz. O Lamar Jackson pode ser running back para fazer 200 jardas corridas em um jogo, e ele agora está provando que ele consegue fazer 200, 300 jardas de passe também em jogos. Então esse é o tipo de Lamar Jackson que a gente precisa ver para que o Ravens ganhe nos playoffs. E não existe defesa que consiga fazer um plano de jogo
pro que o Lamar Jackson e pro que o Kyler Murray fazem. Assim como não existe defesa suficiente para Patrick Mahomes. Você só consegue tentar desacelerar um pouquinho o movimento desses caras, mas você não consegue parar se o cara estiver no dia dele. Então, num dia, talvez o Ravens consiga bater qualquer time se o Lamar Jackson estiver num dia inspirado. Por isso que eu não consegui cortar eles. Olha, Flavinho, tu falou aqui no nome de uns caras que infelizmente estão na minha lista de pretenders de fogo de palha, cara. Me dói muito no coração, tá, Flavinho, falar isso. Porque eu concordo com tudo que você trouxe aqui, cara. E realmente, o que você falou aí sobre o fazer mais com menos, de fato, o Ravens conseguiu vitórias duras, difíceis, brigadas, né? Batalhadas até o final, conquistaram viradas, jogos em casa. É um time resiliente, né, cara? Mas eu vou te dizer que o mesmo problema que eu tenho com o Patriots, eu tenho aqui com esse ataque do Ravens, porque apesar de Lamar Jackson ser, né, o fator diferencial, e aqui é o que você falou, né, eu acho que dá pra gente comparar aqui os dois, a diferença é o Lamar é a certeza desse ataque, ao passo que o Mac Jones é a dúvida, talvez, para aquele time do Patriots, mas o restante daquele ataque ali do Ravens eu me questiono bastante. No dia que a gente está gravando isso, o Le'Veon Bell acabou de ser dispensado pelo Ravens, pelo que a gente pode prever aqui, né? O Latavius Murray vai voltar aí de lesão, mas Devonta Freeman, Tyson Williams, a falta que o J.K. Dobbins está fazendo, que o próprio Gus Edwards está fazendo, eu não confio nesse ataque corrido para além do Lamar Jackson. E eu ainda acho que, assim, por mais que eu goste do Marquise Hollywood Brown, Flavinho, tem jogos que me preocupam demais, tá, cara? Porque à medida que ele tá tendo uma excelente temporada aqui, tá? Por favor, não pense você que eu tô querendo queimar o cara, de forma alguma. Eu sou um real entusiasta. Mas a gente tá falando, assim, de um cara que tá sendo ultra visado pelo Lamar Jackson. A gente tá falando nessa temporada já foram 5 jogos com dígitos duplos de targets, né, de vezes que o Lamar tá buscando o Marquise Brown. E é aquilo, num dia que o Marquise Brown não tá pegando nada, nem um bebê se arremessarem para ele, bicho, é que você se preocupa, que aí você vê a fragilidade desse ataque aéreo sem o Marquise Hollywood Brown. E olha que você tá falando aqui com uma pessoa que gosta do Devin Duvernay, você tá falando aqui com uma pessoa que achou que o Sammy Watkins fosse ser talvez o wide receiver 2 que esse time precisava. Talvez, Flavinho, Rashad Bateman precise aí despontar para eu realmente acreditar no Ravens como contenders, mas por enquanto tu acabou de dar mais um nome da minha lista de pretenders que só tá agora com 2 nomes. Então vamos começar por ela. Agora a gente vai falar da lista de fogo de palha. A gente vai falar aquela galera que a gente não acredita que seja ameaça ao título. É a galerinha de fogo de palha. Acho que o nome já está bem traduzido. E quero começar aí pelo nome da tua lista. Quem e por quê? Flavinho, isso aí, eu sei que tá na tua lista, vai. Vamos lá, vamos falar junto aqui, Tennessee Titans, irmão. Pelo amor de Deus, a gente tá falando aqui do atual líder da AFC, né, da Conferência Americana, e eu não poderia acreditar menos nos caras, porque, primeiro de tudo, né, cabe aqui, eu preciso pedir desculpas aqui, Flavinho, eu espero o final da temporada pra pedir desculpas pelo Derrick Henry. Tá certo. Tem que pedir, sim. Tem que pedir? Então... Tem que pedir, não tem perdão, jeito. Derek, perdão. Ainda mais que o cara se machucou e ele tava bem demais. On pace. E a falta que faz. E o Titans ainda falou, não, a gente vai tentar, talvez, trazer aqui, manter o jogo corrido como a identidade desse time. Só que não dá, meu amigo. Um Adrian Peterson à beira aí dos 40. E o Jerry McNichols, né, que... Meu Deus, é melhor a ideia do que o jogador de fato, né? É melhor a ideia de um passing catchback do que de fato um corredor. Os caras tiveram que trazer da tumba o Dante Foreman, Flavinho. Que eu acreditei, mas depois do ACL a gente sabia que o cara tava com pelo menos aí uns 50 km a menos da aceleração dele. E aí, Flavinho, como se não pudesse piorar, nada contra, eu adoro o Tannemito, adoro o Ryan Tannehill, adorei quando o Dolphins selecionou ele lá dos anos 2009,
Mas, Flavinho, ele precisa de mais gente ali naquele ataque aéreo. E por mais que o A.J. Brown seja incrível e fenomenal, a gente tá sentindo uma falta aí de uma companhia para ele. E finalmente o Titans falou: não, chega, eu não aguento mais chegar toda semana aqui e não saber se o Julio Jones vai ou não vai pro jogo. Então os caras só simplesmente botaram o Julio no IR. Então a gente sabe que pelas próximas, pelo menos 3 semaninhas, o cara não vem a campo. E aí eu te pergunto, Flavinho, como é que você acredita nesses caras como postulantes a título? Como é que você não acha que esses caras são fogo de palha quando o segundo wide receiver ali naquela ordem dos recebedores é o Marcus Johnson? Quem? Jogou onde, jogador? Como é que tu acredita nisso, Flavinho? Cara, não dá. Para mim, o futebol americano, né, ele é feito e ganho das trincheiras para fora. E isso já para os dois lados, né? Eu vou começar pelo lado bom. Para mim, essa é a melhor defesa da liga, ponto. Tá? Esta é a melhor defesa na liga hoje. O mérito disso vai para mim, o meu candidato líder de coach do ano, Mike Vrabel. Ninguém esperava que o Tennessee Titans tivesse tantas lesões e conseguisse estar onde está nesse momento. Contudo, eu não sou um fã de Ryan Tannehill. Não sou. Eu não acho que dá para ganhar Super Bowl com ele sem que você tenha as outras partes muito, muito bem ensaiadas. Então, pondo por esse sentido, né? A defesa finalmente chegou. Os caras têm, para mim, a melhor defesa da liga. Se você, inclusive, não sabe quem é Jeffrey Simmons, que é o cara do meio do Tennessee Titans, você precisa saber quem é. Flavinho? Ele é o cara, hoje, que chega mais perto de Aaron Donald. Veja bem, chega mais perto não é o cara, mas para mim ele é o segundo lugar ali que mais é o demônio da Tasmânia ali no meio. Então você precisa saber quem é Jeffrey Simmons. Flavinho, eu não sei se você se lembra, mas há 4 anos atrás, tu falou pra mim assim, presta atenção no Harold Landry, porque o cara tem um motor imparável e o cara chega no quarterback. Se não for com sec, é com hit, é com hurry, o cara vai chegar no quarterback adversário. Tu é um visionário, né, meu irmão? Porque primeiro que é o defensive lineman que mais joga snaps na liga, tá? E segundo que a gente tá falando aqui de 10 jogos, Flavinho. 10 sacks pra ele. O bicho é muito bom. Eu falei isso pra você quando ele era waiver wire ainda, né? Sim. Ele tá no meu time, no outro time de Dynasty até hoje. Mas a gente ainda tem, não dá pra esquecer que a gente ainda tem Kevin Byard do outro lado, lá atrás, protegendo ali a defesa. Então, assim, é um time muito bom. Bud Dupree, inclusive, tá nessa defesa, mas não tá tendo um dos melhores anos. Mas, assim, é um talento absurdo também. Então, assim, o cara que não tá bem seria titular em qualquer lugar da liga. Mas o problema todo, como eu disse, né, construindo a argumentação do Ryan Tannehill, o Ryan Tannehill é o tipo de quarterback que você ganha se ele estiver na situação correta. Não é que não dá para ganhar, mas você não vai ganhar por causa dele. E o Derrick Henry vai fazer muita falta, principalmente nos primeiros jogos de playoff. Então, assim, se ganhar, ótimo, mas para mim tá na minha lista de fogo de palha. Eu acho que não chega até o Super Bowl. Tô contigo. Me dá teu segundo nome da fogo de palha, meu irmão. Vamos lá. O segundo nome da fogo de palha vai surpreender uma galerinha, que é o Buffalo Bills. Eita! Por quê, galerinha? Buffalo Bills é outro time que oscila muito, é uma preocupação para mim, é um time que eu gostava mais no início do ano, por causa da soma das partes. Você fala assim, beleza, eu tenho o Josh Allen, eu tenho o Stephon Diggs, eu tenho um coach que eu gosto, eu tenho uma defesa muito boa, eu tenho caras da defesa que são novos e para poder jogar ali também no tempo, né, no clima, melhor dizendo, de Buffalo. Mas o time não é aquela máquina toda, perde jogos que eles deveriam ganhar, tem problemas com intensidade também, tem dia que tá muito bem, tem dia que tá muito mal, e eu não sei ler o Buffalo Bills agora.
eu me sentiria muito melhor se eu tivesse tendo a performance que o Josh Allen estava tendo ano passado. Mas esse não é o Buffalo Bills do ano passado, não se enganem. Então, o time ainda tem talento, pode chegar, mas nesse momento, para mim, tá na lista de fogo de palha. Flavinho, eu vou te dizer uma coisa. No momento que você perde para Miami Dolphins, da maneira que o Bills perdeu, e eu vou te ser sincero, por melhor que estivesse naquele stretch de 2 semanas a defesa do Dolphins, não tem como você se manter na lista de candidatos ao título. Eu tô contigo. Muito disso passa, como você muito bem frisou aí, pela atuação do Josh Allen. Eu esperava mais desse time do Bills, até porque, Flavinho, os caras se reforçaram, os caras foram atrás de mais peças. Emmanuel Sanders deveria estar fazendo mais. Dawson Knox despontou bem, tudo bem que sofreu uma lesão ali, né, uma fratura na mão, mas a gente precisa dessas armas aí voltando a funcionar. E um nome aqui, Flavinho, que eu tô bem decepcionado, que eu esperava que pegasse, né, de onde parou na temporada passada, mas tá enterrado ali no fundo do depth chart, é o nosso querido Gabriel Davis, que apareceu ano passado como um rookie extremamente eletrizante, né, sendo muito acionado em profundidade pelo Josh Allen, e apesar de ter ido bem nessa semana 10, Flavinho, ter sido acionado, né, ter conseguido uma recepção em profundidade, não tá também naquela mesma sintonia. Então, assim, a gente precisa parar e repensar aí, porque a defesa continua elite, como a gente está acostumado a ver as defesas do nosso querido Sean McDermott. Mas esse ataque aí, sei não, Flavinho, me soa como figurado como um ataque fogo de palha. E aí temos o seu último nome, se a minha contagem está correta, temos o seu último nome de fogo de palha, é isso? Tá corretíssimo, irmão. Eu vou te dizer uma coisa, tá? Não pense você que por estar aqui no Fogo de Palha não é um dos times que eu mais gosto de assistir no Dofu. No Dofu. Não vou, por favor, a gente não apoia aqui, mas você sabe o que a gente tá falando aqui, né? Mas um dos times mais interessantes de se acompanhar, porém, para mim, é Fogo de Palha, Flavinho. Eu tô falando do Los Angeles Chargers. Por incrível que pareça, por mais gostosa que seja a sensação da gente ver um técnico jovem em clara ascensão, né, no coach Staley, eu fico meio preocupado aqui, Flavinho. O Mike Williams soa como um jogador. Você divide a temporada do Mike Williams, né, na metade, e você vê dois caras completamente diferentes. E você vê o Mike Williams que nunca despontou de verdade nessa segunda metade. Inclusive, né, na semana 10, o Mike Williams dropou aí um touchdown mais certo que até a minha avó recepcionaria, Flávio. Então, assim, me preocupa, a defesa é elite, né? Como você aí bem tem aí, Joey Bosa é um fator diferencial, mas a gente sempre está preocupado, né? Sempre tem alguma coisinha com relação à saúde dele. Eu tô bastante surpreendido pela qualidade ali de atuação do Kyzir White, que surpreendeu, né, tomando o lugar do Kenneth Murray, first rounder do ano passado aí do Chargers, mas não foi first rounder, né, do Staley. E o Kyzir White tá jogando bem demais junto com ele, né, com o homem, o papai, o chefe dessa defesa, o Derwin James. Mas nem isso, Flávio, nem isso é o bastante para eu pensar que, por mais que esteja tudo ali emboladinho, tudo ali junto, todo mundo ali agarrado naquela AFC West de Chiefs e Broncos e Raiders e Chargers, eu não consigo olhar para esse Chargers e pensar, não, eu consigo acreditar neles. Para mim é mais um fogo de palha. Te acompanha, não? Com certeza, tá na minha lista. É um time que eu gosto bastante de ver jogar, porque Justin Herbert is the real deal. Justin Herbert é o cara. Mas esse time como um todo oscila muito, eles perdem uns jogos que não faz sentido, parece que falta gana, então o Justin Herbert segue jogando muito bem, mas o resto do time precisa ficar melhor e talvez a gente precise analisar a posição do head coach no final do ano. Você tem que... esse time tem muito talento
para estar onde está. Já perdeu alguns jogos que não se perde na busca, que vão fazer falta lá na frente, na busca aí pelo posicionamento do playoff. Eles estão em uma das melhores divisões do futebol hoje, com times desde o Denver Broncos, que não está morto, Las Vegas Raiders, que não está morto, e Kansas City Chiefs agora, que é o líder dessa divisão nesse momento. Então, assim, eles dão muito mole, ganham jogos que você fica assim, meu Deus do céu, que time é esse? E no dia seguinte eles perdem para times que eles não deveriam perder. Então, para mim, está na lista de fogo de palha, porque para mim é isso que eles são. Tenho mais dois, já que você terminou as suas aí. Bora. Eu tenho mais dois times de fogo de palha. Um deles a gente já falou, e eu já falei o porquê, que é o meu querido New England Patriots, justamente porque eu não acredito que o Mac Jones é o cara que pode levar eles até o Super Bowl, apesar do Bill Belichick ser. E o outro, por último, é um time que tem crescido bastante, apesar do início de temporada ruim, que é o Pittsburgh Steelers. Mais um ano, o Mike Tomlin entregando uma defesa top 5 na liga. É uma defesa absurda que gera muita pressão no quarterback. Tá? O TJ Watt é um monstrengo. Tá? E é isso que o Mike Tomlin faz. Mas eles têm um buraco muito grande e que vai impedir eles de chegarem no potencial dessa defesa, que é o Ben Roethlisberger no auge dos seus, sei lá, 60 anos. Porque é isso que tá parecendo que ele tem. Ele tá parecendo que ele tá jogando outra liga, entendeu? O físico parece ter chegado, o tempo parece ter chegado, e acho que ele só tá como titular por uma questão de lealdade a esse momento, porque isso é a cara de Pittsburgh, mas não dá para ganhar o Super Bowl com esse quarterback. O Big Ben foi bom enquanto durou, tá na hora de abrir espaço para outra pessoa. Caraca, Flavinho. É tão esquisito pensar isso. Quando você foi fazendo essa introdução e você falou por conta de um nome, eu pensei assim, que coisa, né, cara? Pensar que o quanto que a gente não viu esse sendo o nome que era a razão, né? Apesar de ter um ataque sempre fenomenal, um ataque aéreo, sempre ter um jogo corrido muito bom, mas pensar que a geladeira Roethlisberger tá chegando ao fim, né? Quem diz que ele tem 39 anos é mentira. Na Wikipédia diz aqui 2 de março de 82, mas eu tenho certeza que é de 1882, de fato. Quem tem se beneficiado aí, inclusive, é triste ver o declínio do Big Ben, porque você consegue notar bastante nos targets de caras como o Pat Freiermuth, o Najee Harris e o Deontay Johnson. O cara não consegue mais arremessar em profundidade. Por que ele vai para esses três nomes recorrentemente? Primeiro que o Najee é ali aquela jogadinha, né, de segurança, né, o famoso drop-off ali pro running back. Pro Deontay Johnson é aquela rota que cruza, né, as crossing routes, né, que aí joga a bola ali no Deontay Thompson ali com 7, 8 jardins e se vira o rapaz ali com as jardas depois da recepção. E pro Pat Freiermuth, porque são também rotas curtas, né, Flavinho? Então, assim, triste ver que o cara tá em declínio. É o declínio de uma grande estrela, é o declínio de um Super Bowl MVP, mas foi bom enquanto durou. Eu acho que você trouxe aqui para fechar aqui um nome maravilhoso aqui, porque não tem como acreditar nesse time do Steelers como contender, não. É fogo de palha, sim. Com isso a gente finaliza, minha lista acabou por aqui, não tenho mais nem ameaças ao título e nem fogo de palha. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise. E, Tavinho, onde é que a nossa galera consegue achar os nossos conteúdos, caso eles ainda não estejam seguindo? Opa! Você sabe que no Twitter e no Instagram é a mesma coisa. Mole, fácil, @Pads e Regatas. E se você tá no Facebook, dá uma conferida também na gente lá, procura a gente por Pads e Regatas Podcast. Você vai conferir a nossa página lá, segue lá o nosso conteúdo, você vai dar uma olhadinha, você vai reparar que todo dia tem conteúdo novo saindo, rapaziada. Se você quiser
um contato mais próximo, se você quiser mandar a sua pergunta, se você quiser mandar o seu comentário, se você quiser xingar a gente, porque a gente falou que a sua franquia é uma franquia que é fogo de palha só. Primeiro de tudo, me desculpa aqui, isso aqui a gente tá sendo 100% sincero, né, Flavinho, com os nossos sentimentos. Mas se você quiser xingar a gente, você xinga a gente no pedsregatas@gmail.com. E, Flavinho, se o cabra quiser acompanhar os podcasts da gente pelo YouTube, é possível, tu sabe, né? Sabe disso, né? É isso, com certeza. Você acompanha a mesma coisa, procura a gente por pedsregatas. Procura a gente por Peds e Regatas Podcast. Já tô no costume aqui do hábito, Flavinho. Fechado. Beleza, galerinha? Grande abraço, espero que vocês tenham gostado e peace. A gente vai ficando por aqui, galera, mas não deixem de nos procurar em todas as plataformas de podcast, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, através do @Peds e Regatas. E para você que tem escutado a gente, tá curtindo, não deixe de se inscrever no nosso canal não e compartilha com teus amigos, tá? E compartilha com a gente o que você tem achado, óbvio. Isso aí como é que você faz? Pela nossa mailbag no pedsregatas@gmail.com. Repetindo, pedsregatas@gmail.com. Agora eu fui, galera. Até semana que vem. Abraço. Tchau.